Olá, queridas colegas crocheteiras, aula número 51 do grupo 8. Essa é a primeira parte, viu, moçada? Eu estou gravando novamente porque eu tinha postado a primeira parte e eu não sei o que aconteceu, que ela não saiu. Então, nós estamos regravando novamente para que vocês tenham a continuidade da parte 2 que já foi postada. Na aula anterior, eu mostrei para vocês como que se fazia essa trancinha assim, ó, na vertical. Agora eu quero mostrar para vocês que essa trancinha também, conforme eu falei, ela tanto pode ser feita também oval, como ela pode ser feita também redonda. Então, nós vamos trabalhar exatamente isso. Como fazer essa trancinha oval ou redonda. Seguindo este modelinho aqui, ó, eu mostrei para vocês na parte número 2, eu fiz para vocês esse tapetezinho aqui, ó. Eu simulei esse pequeno tapetezinho aqui. Por quê? Porque eu quero aproveitar para mostrar para vocês que com esse tutorial oval, dá para vocês fazerem tanto tapete quanto suplá, que fica um trabalho muito bonito, porque a trancinha ela vai ficar de forma oval e ela pode ser colocada em qualquer momento do trabalho. Pode ser igual aqui, né, que está mais ou menos na metade, mas pode ser colocada também nas extremidades. Isso não tem problema nenhum. Então, o que nós precisamos para começar para fazer essa trancinha, nós precisamos de fazer primeiro uma base. Essa base, ela pode ser de qualquer forma. Se for redonda, eu vou fazer uma base redonda. Aqui eu posso fazer os pontos que eu quiser para começar. Depois eu venho com o ponto meio segredo. Aqui no caso, nós estamos fazendo uma base oval. Então, para fazer essa base oval, como vocês podem perceber, nós estamos fazendo uma carreira de ponto alto e depois contornando com mais uma carreira de ponto alto. Aí eu comecei os pontos meio segredos, que foi da mesma forma que nós fizemos aqui no tapete, ó. No tapete também nós fizemos a mesma coisa. Fizemos uma carreira de ponto alto central e fizemos um contorno também de ponto alto. Aí começamos a fazer o ponto meio segredo, que é o que nós vamos fazer aqui para vocês verem. Então aqui, ó, vocês podem começar, quando vocês quiserem fazer oval, vocês podem começar com quantos pontos vocês quiserem, de acordo com o tamanho que vocês vão querer dessa peça oval. Aqui nesse caso, por exemplo, para fazer esse modelito, nós estamos começando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós começamos então com 15 pontos altos. Então significa que eu fiz 18 correntinhas, voltei na quarta de trás para frente e fui completando com ponto alto. Poderia ser o tanto que vocês quisessem, tá, gente? 20, 40, 50, 200, isso aí não tem a menor importância. Vai depender do tamanho do tapete que vocês vão querer fazer, do tamanho da peça, né? Agora, chegando aqui, ó, aí vocês vão fazer a quina. Para fazer a quina, vocês sabem que nós vamos repetir, né? Pontos altos aqui no mesmo lugar, até fazer a quina. O próprio crochê já vai pedindo, né? A quantidade de pontos altos que eu preciso fazer para que a quina fique certinha. Então, nós estamos aqui, ó, prendendo nesse último ponto alto aqui que nós fizemos, ó. Vamos prendendo nele, porque assim a gente vai fazer essa quina. Vamos ver quantos pontos altos que essa quina aqui vai precisar para que ela faça a curva bem certinha. Nós colocamos já as 3 correntinhas e colocamos 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós já colocamos 5 pontos altos. 6.
7. 7 já tem um tanto bom. Vou pôr no mesmo lugar até ficar reto, então 8. 8 pontos para fazer a volta. Então agora nós vamos colocar um por um, ó. Para ficar mais fácil, eu já prefiro prender no meio dos pontos baixos, dos pontos altos da carreira de baixo. Em vez de ficar procurando aqui lugar para prender, eu já ponho no meio, ó. Já facilita, tá? E assim nós vamos fazer este contorno, né? Com o cuidado de fazer a virada aqui com o tanto necessário de pontos para que fique bom. Então, nós fizemos todo o contorno e nessa esquina aqui eu coloquei 10 pontos para fazer a esquina. Se desse lado aqui eu coloquei só 8, então significa que nós ainda estamos devendo 2. Então, eu vou colocar mais 2, porque assim as esquinas ficam com a mesma quantidade de pontos altos. Então, eu coloquei mais 2 e agora nós vamos encerrar aqui, ó, na cabeça da terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu fiz isso, então eu fiz a minha base circular para começar agora a fazer os pontos meio segredos. Então, agora como que nós vamos fazer os pontos meio segredos? Da seguinte forma, é o ponto meio segredo agora básico, né? Que é uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui na esquina, eu vou saltar de um em um. Vou saltar uma cabeça de ponto alto e prender na próxima. Então, ó, estou saltando uma cabeça, prendendo na próxima. Saltando uma, prendendo na próxima. Vou saltar uma cabeça e prender na próxima. Terminou a esquina, eu já estou pegando a parte reta, então agora nós já vamos saltar 2 cabeças de ponto alto da carreira de baixo. Então, eu vou saltar 1, 2, prender na próxima. Aqui, ó, vou saltar 1, 2 cabeças, vou prender na próxima. Que essa parte é reta. 1, 2, prender na próxima. Já estou chegando na esquina, então agora eu já vou começar a saltar de uma em uma cabeça de ponto alto da carreira de baixo. Porque aqui nós vamos precisar fazer a curva, né? Como se fosse meio círculo. Então, eu preciso colocar mais perto. Então, vamos saltar agora de um em um. E dessa forma, então, nós vamos completar, né? Essa primeira carreira de ponto meio segredo. Então, queridas, nós terminamos, né? Daquela forma que eu mostrei. Estamos prendendo aqui o último ponto meio segredo. Ainda estamos saltando, ó, 1, 2 cabeças e prendendo aqui onde eu comecei. Nós podemos prender com um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas e vou prender no meio do ponto meio segredo da carreira de cima. Agora, se vocês quiserem fazer, estou fazendo aqui com a linha Cleia fina, tá, moçada? Mas, se vocês estiverem fazendo com cordão, né, no caso, se vocês estiverem fazendo, por exemplo, um suplá ou um tapete, então aqui nessa segunda carreira vocês podem fazer uma série de variações se vocês quiserem, né? No caso aqui, por exemplo, do tapete, eu nessa segunda carreira aqui, ó, eu já comecei a fazer aquela variação do ponto meio segredo, ó. Eu coloquei um ponto meio segredo no mesmo lugar e um no da frente. Um no mesmo lugar e um no da frente. Um no mesmo lugar e um no da frente. Por quê? Porque para tapete ficar assim repolhidinho, ó, em 3D,
fica um trabalho bonito. Então, nesse caso aqui, eu coloquei 2 carreiras só para mostrar para vocês. E depois eu vim fazendo ponto meio segredo básico. Mas isso aí vocês podem colocar quantas carreiras vocês precisarem, porque vocês também já sabem a técnica de aumentar o ponto meio segredo. Se vocês virem que vai embabadar, é só usar a técnica para aumentar. Aqui nesse caso, então, nós vamos fazer igual aqui no tutorial, né? Que nós estamos fazendo o ponto meio segredo básico, né? Mas se também vocês quiserem fazer uma variação do ponto meio segredo, igual essa aqui, por exemplo, ó, que vocês podem colocar aqui 1, 2, 3. 3 pontos baixos com laçada, que fica sendo uma variação do ponto meio segredo. Isso aí já seria para peças planas, né, moçada? Que vocês não queiram em 3D. Então, seria indicado para roupa, para suplá, para caminho de mesa, para as peças que vocês desejam fazer planas. Então, vocês podem fazer essa variação aqui, ó, que ela também fica muito bonita. 3 pontos baixos com laçada. Por enquanto, estamos fazendo 1 para 1, né, moçada? Porque vocês estão vendo, ó, que não está embabadando. Então, desta forma, vai ficar bom. Então, aqui estamos fazendo uma variação do ponto meio segredo com 3 pontos baixos com laçada. E assim, a gente vai fazer toda essa segunda carreira de ponto meio segredo. Então, queridas, nós colocamos, né, 2 carreiras do ponto meio segredo com essa variação. A variação de 3 pontos baixos com laçada. Estamos colocando aqui, ó, o último ponto meio segredo com um ponto baixo, onde eu comecei a última carreira. Vamos fazer 2 correntinhas e vamos prender no meio do primeiro ponto da carreira de baixo. Então, agora, para começar a fazer as trancinhas, eu vou precisar primeiro de passar uma carreira de ponto meio segredo básico, que é o que eu fiz em todos, olha. Aqui, ó, antes de começar, ó, estão vendo vocês? Eu passei uma carreira do ponto meio segredo básico. Aqui também é a mesma coisa, ó. É uma carreira do ponto meio segredo básico. E assim todas as peças, tá? Aqui, ó. Aqui de baixo dá para vocês verem, ó, uma carreira do ponto meio segredo básico. Então, esse é o detalhe para vocês começarem a fazer a trancinha, é fazer uma carreira do ponto meio segredo básico. Agora, vejam vocês que na esquina, o ponto meio segredo já está bem espichado. Enquanto aqui do lado, ó, ele ainda está com bastante espaço. Aqui ele já começou a ficar esticado. Então, isso significa que eu vou ter que fazer um aumento aqui na esquina, tá? Então, na esquina, nós precisamos prestar atenção na necessidade do aumento. Aqui, ó, eu vou repetir no mesmo lugar, porque assim estarei aumentando e vou evitar que essa esquina fique emborcada. Então, nós vamos fazer 2 aumentos aqui na esquina, dos 2 lados. Vou aumentar aqui novamente, ó, neste aqui, ó. Eu aumentei nesse, pus nesse sem aumentar, e agora eu vou aumentar aqui de novo. Nós estamos seguindo a técnica de aumentar, de repetir no mesmo lugar. E agora nós vamos fazer a volta em torno de todo esse oval, dessa mesma maneira, né? Uma carreira de ponto meio segredo básico. Aqui na esquina vou aumentar 2 vezes até chegar aqui. Então, queridas, nós fizemos os 2 aumentos também do outro lado, né? 2 aumentos. Estamos aqui encerrando essa última carreira de ponto meio segredo, aqui neste caso, prendendo aqui onde eu comecei. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou subir. Agora nós vamos começar a técnica para fazer a trancinha. A trancinha como que é feita? Eu vou fazer um ponto meio segredo um pouquinho maior do que o normal.
vamos passar, fazer uma correntinha e agora nós vamos encher aqui, ó, com pontos baixos com laçada. Se eu quiser que fica fininho, eu faço sem laçada. Mas eu quero que fique mais grossinho, então nós vamos fazer com laçada. Agora, o importante é contar quantos pontos que vão caber aqui, porque assim você tem que repetir em todos iguais. Então, eu já pus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Couberam 16 pontos baixos, não cabe mais um. 17. Agora eu vou vir prender aqui no mesmo lugar, ó. Vou fazer uma correntinha, um ponto meio segredo básico e vou prender aqui no outro. Vou repetir o mesmo processo. Uma correntinha maior, uma correntinha pequena e vou colocar aqui 17, não foi isso? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Coloquei 17, vou prender aqui, ó. Então, agora essa carreira, para fazer os elinhos, vocês estão vendo que ela é inteiramente repetitiva, né? É só fazer um ponto meio segredo. Faça um ponto meio segredo para ir de um para o outro. Agora faça um ponto meio segredo um pouquinho maior. E coloco aqui 17 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O mesmo que eu ponho em um, eu ponho em todos, na mesma peça. Então, é necessário que você conte exatamente por isso. Para que a trancinha fique igual, eu preciso colocar o mesmo tanto de pontos. E aqui eu faço novamente. E assim, moçada, eu vou fazer esse tipo de trabalho ao redor de toda essa peça, tá? Agora eu já trouxe uma aqui, que eu já redonda, que eu já fiz ao redor dela toda, estão vendo? A mesma coisa? Só que essa daqui eu fiz com o ponto meio segredo um pouquinho menor, tá, moçada? Ao invés de colocar, eu não puxei tanto o ponto meio segredo, então aqui eu coloquei somente 13 pontos baixos. Esse aqui também eu não pus laçada, não. Não, pus sim, esse eu pus laçada. Esse eu pus com laçada, porque podia ser sem laçada também. Agora, para encerrar, eu quero mostrar para vocês como que a gente termina, né? Como que eu faço o acabamento da peça. Então, como que vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer é fazer a trancinha, né? É pegar a de cima e passar a segunda. Pega a segunda, passa a terceira. Isso eu já ensinei para vocês naquele outro tapete, né? Na aula parte 2. Aqui, ó. Você vai fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Passando um dentro do outro. O tempo todo. Então, é só você ir passando um dentro do outro, ó. E vai ajeitando. É sempre o que está na frente vem de baixo para cima. O que está na frente, você sempre vai colocar assim, ó. De baixo para cima. Sempre de baixo para cima. Então, nós vamos terminar de fazer com todos e voltar. Então, queridas, né? Nós passamos todas as trancinhas e a última fica aqui esperando. Por quê?
Porque essa última trancinha aqui, ela tem que ser feita separada, conforme eu ensinei no tapete vermelho. A trancinha vermelha. Aqui, ó, nós vamos fazer um tanto de correntinha que seja simulando esse miolinho aqui, ó, desse pedacinho. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver se 9 dá parecido. Não, ainda tá pequeno. 10, 11. Vamos ver se tá simulando, ó. Se aqui tá simulando esse miolinho aqui, ó. Acho que eu vou pôr só mais uma. Pronto. Mais uma. Então, agora nós vamos fazer os pontos baixos com laçada aqui, ó. Falei com vocês que eu pus 13, né? Então, vamos colocar 13 aqui também. Eu já pus 1, 2. Os primeiros são mais trabalhosos, mas dá pra gente pôr, tá? Já pus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você tem onde segurar, facilita bastante. 9, 10, 11, 12, 13. Pusemos os 13 pontos. Vou dar só uma correntinha aqui para facilitar. Pusemos os 13 pontos. Agora vamos ver como que nós vamos proceder, ó. Vocês vão vir com esse tecidozinho, passar ele aqui dentro, ó, desse último elozinho. Aí depois vocês vão vir com ele e passar aqui dentro, ó, dentro desse primeiro elo que nós fizemos. Vamos passar ele aqui dentro, ó. Vocês podem até ajudar com agulha, igual eu vou fazer aqui agora, ó. Vou puxar ele aqui, ó, com agulha, porque aí vai me ajudar a passar. Vou prender ele na agulha e vou puxar ele aqui. Bom, aí ele saiu fácil, estão vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha aqui, ó. Nessa hora tem que ter bastante cuidado. E vou pegar a pontinha dele aqui, ó. Bem na pontinha. Pegar essa linha que está aqui, ó. Vou segurar ela, trazer ela aqui para dentro, ó. Para facilitar para eu fazer um ponto baixo, prendendo isso aqui. Eu prendi, agora eu posso voltar aqui para trás, ó. Vou voltar aqui para trás, porque na realidade o trabalho está aqui atrás. Então, assim, desta forma, deixa eu fazer aqui um ponto meio segredo, só para não perder a linha. Estou fazendo aqui um ponto meio segredo. Então, dessa forma assim, ó, vocês estão vendo que eu consegui prender a trancinha e fiz um conjunto, né? Um conjunto de trancinhas, de tal forma que você rodando assim, ó, você fica com dificuldade de saber onde é que você estava. A partir daqui, nós já gravamos na parte 2, mas aqui é só você continuar fazendo ponto meio segredo para você continuar a peça. Então, aqui atrás, ó, tá cheio de ponto meio segredo, que foram os pontos meio segredos que nós fizemos entre uma trancinha e outra. Então, você continua aqui, ó, prendendo nos pontos meio segredos que estão aqui atrás, ó. Então, vamos fazer mais uma carreira de ponto meio segredo, prendendo aqui atrás, ó. E assim, você dá sequência à peça da forma que você desejar, né? Aqui nesse caso, por exemplo, ó, eu quis quadrar. Como eu tinha aqui 16 pontos meio segredos, para eu fazer quadrado, eu tenho que ter um múltiplo de 4. Então, de 4 em 4, eu fiz uma quina. Aqui, ó, pus 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz quadrado que já dá para emendar, ó. Dá para fazer caminho de mesa, dá para fazer roupa, o que vocês quiserem, né? Barrado, tudo. Aqui eu deixei quadrado. Mas se vocês quiserem redondo também,
não tem problema. É só vocês continuarem fazendo o ponto meio segredo normal. Na hora que o ponto segredo pedir aumento, vocês aumentam, né? Com aquela técnica que nós já ensinamos de aumento, que fica tudo bem. Agora, esse restante aqui, ó, e esse acabamento de florzinha, nós ensinamos como que foi feito aqui, ó. Aqui no tapete nós fizemos a mesma coisa para que tivesse um acabamento bonito e para que esse modelo possa ser aproveitado tanto para tapete, quanto para suplá ou para qualquer outra peça que vocês queiram fazer usando essa trancinha. Gente, essa trancinha ela fica muito bonita em roupa masculina. Eu já fiz um madrião com essa trancinha, ficou lindo, masculino, e também já fiz blusinhas com um ponto só e só uma trancinha. Dessa descendo do lado direito e do lado esquerdo da camisinha, ficou muito bonito. Então essa trancinha, ela tem 1001 utilidades, né? Em qualquer tipo de fio, ela fica boa e dá um trabalho muito bonito. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem, para que mais colegas possam aprender. Escrevam nos comentários para mim quais são as dificuldades, quais são as sugestões que vocês têm, que nós teremos o maior prazer em tirar. Que Deus as abençoe, queridas. Fiquem na graça de Deus.